9 dias com Maria. Mais um dia estamos aqui para falar daquela que é a mãe nossa, mãe da igreja, a rainha de Pentecostes. Hoje, sob esse título de Nossa Senhora de Pentecostes. Estamos aí às portas de Pentecostes. Para que haja uma grande efusão do Espírito Santo em nossas vidas, peçamos os rogos da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, sob esse título de Maria, Rainha de Pentecostes. Iniciemos invocando a Santíssima Trindade sobre as nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu sou o Flávio Dias, Renovação Carismática Católica e CARES, Serviço de Comunhão Fraterna da Diocese de Nova Friburgo. E vamos então falar um pouquinho desta mãe querida, terna, sob esse título tão lindo de Maria, Rainha de Pentecostes. Nossa Senhora, desde a sua Imaculada Concepção, recebeu em abundância os dons do Espírito Santo. E mesmo já sendo cheia, transbordante, a queixare tomene da graça, tornou-se ainda a mãe de Deus, justamente por meio da ação do próprio Espírito Santo. Pode-se vir a pensar, de uma certa forma, que neste ponto teria ela já esgotado as possibilidades de uma pessoa vir a receber ainda mais a unção do Espírito Santo. Mas, tornando-se também a mãe da igreja em Pentecostes, ela prova o contrário. Pentecostes, este 50º dia após a Páscoa, onde a vinda do Espírito Santo sobre aqueles apóstolos junto com Maria, a graça acontece. Maria, porém, já havia experimentado a vinda do Espírito Santo muito tempo antes de Pentecostes. Ela teve essa experiência já no momento da Anunciação, quando o arcanjo Gabriel lhe saudou e lhe disse: "O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra." A partir da aceitação de Maria, naquele momento, com a vinda do Espírito Santo, ela tornou-se a mãe de Deus e colocou-se imediatamente a viver de modo intenso a missão que lhe fora confiada. Nossa Senhora viveu tudo antecipadamente, pois para viver a missão em sua plenitude é necessário, antes de tudo, estar ungido pelo Espírito Santo. Assim, a mãe ensina, a partir de seus atos, que ao receber o Espírito Santo, deve-se de imediato se colocar à disposição do Senhor como soldados e seguir a missão. Ela não esperou, viajou longa distância e anunciou à sua família sobre a vinda de Jesus. Colocou os seus dons a favor de Isabel, sua prima, e, sobretudo, levou aos outros a graça que havia acabado de experimentar. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria e a criança estremeceu em seu seio, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Depois da morte e ressurreição de Jesus, em Pentecostes, quando a presença da Virgem Maria, aconteceu o derramamento do Espírito Santo sobre os apóstolos e os discípulos. A missão de Maria passou a ser permanecer junta dos discípulos para confirmá-los na fé. Eles estavam assustados por conta da perseguição dos judeus e dos romanos, como também decepcionados consigo mesmos por terem abandonado Jesus quando foi preso pelos soldados romanos. Maria foi fundamental para fortalecer, por meio da graça do Espírito Santo, os apóstolos na edificação da igreja, que nascia naquele momento, aconselhá-los e, sobretudo, rezar em comunhão com eles. Ou seja, com a vinda do Espírito Santo em Pentecostes, Maria torna-se mãe da igreja. Era necessário que ela ficasse na terra para que pudesse ali então, com eles, se entregar àquela missão. Maria expressava o seu silêncio. Com ele, demonstrava que na igreja o serviço na construção do reino dos céus não era tudo que são indispensáveis às almas orantes. Ela que sustentava.
A vocação de Maria era ser na igreja o coração que ama, que muitas vezes ninguém vê, que tudo move, afinal, sem o coração o corpo para. A presença de Maria, da Virgem Santíssima de Pentecostes, na igreja, foi e continua sendo de oração e silêncio, escondida aos olhos dos homens. Essa é a vocação dos religiosos e religiosas, que também diz respeito à vocação dos leigos e leigas na igreja. A vocação ao silêncio, ao escondimento e à oração foi revelada inclusive a Santa Faustina em um momento de oração pela própria mãe de Jesus, que disse assim: vossa vida deve ser semelhante à minha, silenciosa e oculta, continuamente unida a Deus, em súplica pela humanidade e a preparar o mundo para a segunda vinda de Jesus. Assim como é a vocação de Maria, esta é também a vocação de cada um da igreja: silêncio, escondimento, oração. Com a missão de ser o coração que dá movimento e prepara o povo para a vinda de Cristo e para o reino dos céus. Deixemo-nos guiar pelo exemplo da sabedoria e fortaleza de Maria, a quem foram revelados mistérios tão profundos, que a partir da ação de Pentecostes possamos descobrir verdadeiramente qual a missão pessoal que Deus reservou a cada um nesse mundo, e que a partir dos ensinamentos de Maria se tenha humildade para pedir os dons de serviço dados pelo Espírito Santo. O tempo da igreja teve início no momento em que as promessas e os anúncios, que tão explicitamente se referiram ao Consolador, ao Espírito da Verdade, começaram a verificar-se sobre os apóstolos com potência e com toda a evidência, determinando assim o nascimento da igreja. Disto falam em muitas passagens e amplamente os Atos dos Apóstolos, dos quais nos resulta que, segundo a consciência da primitiva comunidade, da qual São Lucas refere as certezas, o Espírito Santo assumiu a orientação invisível, mas de algum modo perceptível, daqueles que depois da partida do Senhor Jesus sentiam profundamente o terem ficado órfãos. Com a vinda do Espírito Santo, eles sentiram-se capazes de cumprir a missão que lhes fora confiada. Sentiram-se cheios da fortaleza. Foi isto precisamente que o Espírito Santo operou neles, e é isto que ele continua a operar na igreja mediante os seus sucessores. Domino et Vivificante, no número 95. Assim, Maria encoraja os apóstolos e continua nos encorajando, hoje não mais para o cenáculo de Jerusalém, mas para um novo Pentecostes, para um novo cenáculo, que neste tempo que estamos vivendo tão atípico, possa ser os nossos lares um novo cenáculo em Jerusalém, para que, juntos de Maria, a rainha de Pentecostes, possamos nós pedir a vinda do Espírito Santo sobre nós e ele manifeste em nós dons e carismas, para que possamos nós, de modo criativo, pela ação do Espírito, anunciar hoje e sempre as boas novas do Senhor, que é vida, verdade e amor. Por isso, peçamos à Virgem de Pentecostes que seja conosco hoje e sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha de Pentecostes, rogai por nós. Vinde, Espírito Santo, e enchei a face da terra.